Fala, meus queridos, show ou não show, eu sou a 10, está no ar o Quinto Vento, o seu podcast sobre o Atlético Paranaense, produzido aqui em parceria com a Pacundê Podcast. Você pode acompanhar nosso programa às segundas e às quintas pelo YouTube e também pelo Spotify, Google Podcasts, Deezer ou qualquer que seja o seu agregador favorito. Participe conosco pelo nosso grupo do WhatsApp, é só acessar bit.ly/OQV no Zap, ou o link está na descrição do YouTube, e mandar o seu áudio sobre o tema da semana, como o pessoal vai ter feito hoje, aí vocês vão ouvir. Comigo aqui, o nosso produtor e meu parceiro de bancada, Marcos Guedes. Tudo bem, Marcão? Dá teu oi e já fala sobre quem vamos falar hoje, né? Salve, Adé, todo mundo nos agregadores, também no YouTube, e hoje podia até tocar uma marcha fúnebre aqui. O homem se despediu do Atlético. O Nicão foi embora, encerrou um ciclo vitorioso, que o coloca na discussão se é ou não o maior jogador da história do clube. Ganhou com certeza os títulos mais relevantes. E hoje daremos a nossa opinião sobre toda a situação que envolveu a saída dele, todos os pedidos da torcida não atendidos. Foi ou não uma escolha errada do Nicão, não sei. Vamos debater isso e também vamos falar muito do que foi o Nicão na história do Atlético e esse período que ele passou no clube. Então, exatamente. Antes de começarmos a falar sobre o Nicão, lembre-se de ajudar a Pacundê, a gente está precisando bastante. Durante a pandemia a gente caiu aí de R$1.200, que era mais ou menos o nosso gasto, para 300 e poucos de ajuda, então a gente precisa muito que você ajude a gente. É só entrar em apoia.se/Pacundê ou escanear o QR Code que está na sua tela aí para quem está vendo no YouTube, ou fazer um Pix. A chave é pix@pacundê.com.br. Qualquer R$1, R$2, R$5 que você conseguir mandar pra gente é muito importante, mas seria bem legal se você conseguisse dar aqueles 10 por mês ali, que é menos de 3 latas de cerveja, e você tá ajudando a gente, que eu sei que você bebe muito mais do que isso em 2 minutos, tá bom? Marcão, Maicon, primeiro a gente falou na semana passada durante a live que o Nicão ia pro Inter, né? O Inter inclusive tava praticamente fechado, tava faltando só as minutas de contrato, mas como sempre no futebol, o só falta assinar é traiçoeiro, e no fim veio o São Paulo aí, passou-lhe a régua e levou o Nicão de um dia pro outro. Então o Nicão foi pro São Paulo. Até falei no grupo que eu preferia que ele tivesse ido pro Inter, né, do que pro São Paulo. Assim, a gente tem uma raiva histórica do São Paulo, né? Mas assim, São Paulo. Foi pra lá. Então, cara, eu acho que o Nicão tem problemas de staff há algum tempo, né? Os empresários dele acabam fazendo algumas besteiras e tudo mais, e dessa vez o empresário dele só pensou nele mesmo, não no Nicão, no caso, no empresário. Porque tava tudo certo, provavelmente aquela ligaçãozinha de madrugada do São Paulo falando: eu te ofereço uma comissão maior. Pro Nicão eu acho que pouco importava, pelo jeito. Ele só queria ganhar mais mesmo, ele só queria um salário melhor e encerrar a carreira com um contrato ganhando mais dinheiro para viver mais tranquilo. Então foi essa a escolha. Acho que o Nicão foi o que menos deve ter se oposto dentro dessa história, e acabou que aconteceu isso. É o que a gente sabe, né? O que surgiu, a verdade a gente não sabe, mas vai pro São Paulo. Que como o Nicão já estava sem contrato, cresce muito o olho do empresário, porque sobra muito mais dinheiro para ele, né? Exato. Um dinheiro que o time que ele gastaria em um passe, muito menos, assim, vamos supor, vou colocar 10 milhões de reais seria o passe dele. Se o clube pagar 1 milhão, já tá ótimo direto pro empresário. Então, o clube tá gastando 10 vezes menos, o empresário tá ganhando 10 vezes mais. Então, é compreensível que isso tenha acontecido pelo que a gente entende de como funciona o futebol, né? Então, mas vamos falar sobre a história do Nicão. A gente também tem alguns áudios do pessoal do grupo aí. Então, a gente vai começar a relembrar o que o Nicão fez no Atlético aí. Você acha que muda, na tua opinião, alguma, assim, final do ano passado, todo mundo falando que era o maior da história, você acha que o fato dele sair para um clube ainda do Brasil, dele ainda jogar contra o Atlético, você acha que isso muda um pouco?
Muda. Eu acho que, de maneira geral, a torcida já tá mudando um pouco o discurso, já tá mudando também Teve muita gente que se magoou mesmo dele ter saído. Eu acho que daí é um pouco de inocência, mas teve gente que se magoou dele ter saído. Mas pelo jeito que foi conduzido, por toda a lambança que foi feita ali na negociação, parecia que ele era um qualquer que só tava por dinheiro mesmo. Então acho que, em termos de idolatria, quando você mexe com o imaginário da torcida, isso muda a percepção. Vai depender muito do que ele fizer no São Paulo, né? Acho que se ele vier aqui e fizer gol todo ano, encher o saco e tudo mais, eu acho que ele vai ser lembrado com um pouquinho mais de raiva. Se ele for um Pablo 2.0, acho que menos. A torcida vai acabar... Isso que o Pablo fez gol, né? No Atlético também. Mas, dois, inclusive, num jogo, né? Ele fez os dois. Fez os dois, que a gente perdeu, inclusive com uma das raras falhas do Thiago Heleno. Falhou lá nesse jogo e depois só contra o Galo na final. Mas foi um jogador que não teve grande destaque nacionalmente, foi também muito pelo dinheiro e ficou por isso. Então acho que a percepção da torcida acaba sendo afetada também pelo desempenho que ele vai ter. Acho que enquanto ele estava jogador do Atlético, se ele, por exemplo, ficasse até o final da carreira, não teria debate. Seria o maior da história, foi por amor e tudo mais. Mas como o futebol não tem esse negócio de por amor, o Nicão ele vai ter que ver, enfim, se a gente ganha uma Libertadores ano que vem, essa discussão já muda de novo. Eu acho que a gente tá vivendo um momento em que a gente sempre vai ser pra mais, sempre pra mais, é o melhor momento da história do clube, e acho que por enquanto ele ainda tá nesse debate. Eu acho que depende muito dos próximos anos do Atlético também, o que ele também vai fazer na carreira dele, pra gente saber se vai ser mesmo o maior ou não da história, mas ele tem sempre que estar em discussão. Eu acho que a gente não pode ter memória curta pelo que ele fez. É raro um jogador passar tanto tempo num clube, ainda mais numa época onde ele via todo mundo saindo menos ele tava ficando. E, enfim, acho que ele também não tá errado de sair por dinheiro. O jogador de futebol, se fica muito por amor, daqui a pouco lesiona um joelho e fica pensando, podia ter um contrato de 4 anos, passando um dos 4 machucado, mas ganhando um pouco mais e me ajudando, porque, enfim, sabe que a carreira é curta e os caras eles já ganham um absurdo de dinheiro, então surfar, aproveitar. Eu acho que no lugar dele faria o mesmo, mas acho que conduziria de uma maneira diferente, tentaria conduzir. Mas o Nicão, que é bom a gente ressaltar, ele sempre fez questão de falar da torcida do Atlético e agradecer e tudo mais. Então acho que por parte do Nicão específico, eu acho que não tem que ficar muitas mágoas. É mais o CNPJ Nicão, não a pessoa. E depende muito do que ele for falar daqui pra frente também, né? Temos uma pessoa presente aqui no estúdio que já tá magoada já, porque a mulher dele, né? O que a mulher dele falou no culto lá? Que agora foi um time grande, sei lá, ela usou umas palavras lá no culto lá que, assim, a gente sabe que a mulher do Nicão, ela sempre foi, como é que eu posso falar, muito ativa. Ela sempre foi muito atuante, né? Vamos falar dessa maneira. Assim, depende muito do que ele for falar, assim, que normalmente os caras vislumbram lá e falam umas merda depois que saem do Atlético, mas, assim, de acordo com o clube, não lembro a última vez que um jogador foi homenageado na hora de sair. Não lembro de cabeça aí, se vocês me lembrarem, me lembrem nos comentários aí, ou me mandem um sinal de fumaça, mas eu não lembro se o Atlético fazia um post, fez uma imagem, fez um texto grande ali falando sobre a história do Nicão, agradecendo e tal, então eu não lembro, é difícil pro Petralha aceitar, né? A gente pode lembrar aí. Cara, eu vou dar um exemplo muito bizarro, tá? Mas é que a situação foi muito bizarra. Quando o Guerron saiu do Atlético, eu não sei se vocês lembram, o Atlético fez uma nota escrachando o Guerron, inclusive pontuando as cagadas que ele tinha feito em campo, assim. Perdeu, um jogador que perdeu o pênalti aqui, Então, assim, não é uma coisa normal de um clube fazer, por isso que eu não tô comparando o Guerron com o Nicão, pelo amor de Deus. Mas foi engraçado o jeito que o Atlético fez isso, porque o Atlético simplesmente fez uma nota escrachando o Nicão e listando todas as merdas que ele tinha feito em todos os anos que ele ficou no Atlético. Não foi o caso do Nicão, inclusive foi uma das notas aí que eu lembro, assim, que mais homenagearam, né? Um agora ex-jogador do clube. Marcão, passa os números que você tem do Nicão aí.
Então, Nicão pelo Atlético. Foram 7 temporadas, chegou em 2015, vazou em 2021, final de 2021. 314 jogos, um dos jogadores que mais vestiram a camisa do Atlético aí na história. Fez 49 gols pelo clube, teve 6 títulos, 2 paranaenses em 2016 e 2020, com aquele golaço no Couto Pereira, você lembra bem. Sul-Americana 2018 e 2021, com aquele golaço, você também lembra bem, na Sul-Americana de 2021. E também um adendo, que o gol na Colômbia teve passe dele. Ele meteu a bola pro Pablo fazer o gol do 1-1 contra o Júnior, então também teve participação na Sul-Americana de 18, importante. Copa do Brasil 19, fazendo aquele gol da remontada, o primeiro, vai virar um pandemônio. Também foi o Nicão. E Copa Suruga também conquistou aí meio de lambuja esse torneio. A Copa Suruga é um torneio legal de falar que a gente tem, né? Exatamente. E também fez o gol do 2-1 contra o Cascavel, que a gente foi eliminado. Se ninguém se importa. Então, com 42 gols, grande parte desses... Tem uma 49, coisa que, não? 49 gols, desculpe. Grande parte desses gols foram gols importantes, né? A gente precisa lembrar que o Nicão sempre é citado, que ele foi um cara que chegou em 2015, ele se apresentou dia 14 de janeiro de 2015 e jogou um torneio da morte pelo Atlético. É sempre bom lembrar, assim. Mas mesmo assim, ele sempre foi um cara que na hora boa, na ruim, tava lá, e quando precisava dele na hora boa, normalmente ele tava lá pra fazer a parte dele. O Nicão, a gente tem que lembrar, agora pegando um pouco de antes, pré-Atlético, o Nicão era um jogador que rodava o Brasil inteiro, muito jovem. Acho que quando ele chega no Atlético, ele tem menos, acho que tem 24 anos, 25 anos, alguma coisa assim. 6 anos, ele tá com 32, uma coisa assim. Quando ele chega no Atlético, ele era um jogador com 26 anos que já tinha rodado 10 clubes. Tinha jogado em América, Santos, Bahia, Atlético Mineiro, enfim, jogou em um monte de lugar. E ele nunca se adaptava. E nunca dava certo em lugar nenhum, e nunca... Sempre tinha chance, nunca jogava. Bebia pra cacete também, né? Bebia muito, chegou inchado de cachaça aqui, a verdade é essa. E, enfim, era um jogador problema que o Atlético pega pra recuperar, como tantos outros que o Atlético faz. O Atlético é um caso que deu certo. Que deu muito certo. Porque se você pensa num jogador desse, você recupera, e a história do Atlético é muito assim, você recupera o jogador e acaba vendendo, ou acaba perdendo na primeira renovação. O Nicão, ele sempre foi importante no time, ele sempre jogou e foi titular útil, só que ele nunca foi o destaque dos times. Era sempre outro jogador que acabava sendo destaque, sendo vendido, outro jogador que chamava mais atenção, enfim. E ele foi ficando e sempre progredindo de forma, sempre jogando melhor. Visivelmente, né? Deu pra ver, se você pegar as fotos do Nicão aí durante os anos, ele foi realmente... começou a voar, assim. Agora, nesse momento, até eu acho até que ele tá no top físico dele dentro do Atlético. Acho que até da vida dele. Acho que sim, com certeza. E isso vai muito também do que é o Atlético, porque antes ele passou por muitos clubes que não eram tão organizados quanto o Atlético, e o quanto o Atlético cobra isso dos seus jogadores, tanto que o jogador que não faz isso acaba não jogando no Atlético. A gente sabe disso, que o jogador que não se cuida meio que não tem vez aqui. E ele foi pegando isso. Teve toda a questão dele conhecer essa mulher dele, casar com ela, que eu acho que foi importante pra vida pessoal do Nicão, porque claramente é depois desse momento que ele para com todas as festaiadas e começa a jogar bola, começa a melhorar. Então tem o drama pessoal que ele vive e que ele supera com a ajuda do Atlético, e tem o retorno técnico do jogador. Então eu acho que o Nicão fala um pouco de um projeto que a gente também não fala muito, sabe? Um projeto que a gente fala muito do projeto de base do Atlético, mas a recuperação de jogadores, ver essas oportunidades de mercado e pegar os caras dá muito certo. O Nicão é um exemplo disso, uma baita contratação do Atlético que foi do lixo ao luxo, dá pra dizer isso, né? Exatamente. Marcão, agora eu vou fazer um pequeno quiz com você, tá? Eu vou dar algumas dicas aí, tá? Estreia do Nicão, contra quem que foi? Uma dica, do Paranaense, de 2015. O Nicão estreou contra o Cianorte fora de casa. Errou. Você quer mais uma chance? Mais uma chance, vamos lá. Foi em casa, tá? Foi em casa. Isso não faz diferença, mas foi em casa. Tá. Foi em casa, então. Vou dar outra dica. É uma cidade longe pra cacete. Então. Paranaense.
Foi contra o Foz. Acertou. É o mais longe que tem. Atlético Foz do Iguaçu, dia 26 de fevereiro de 2015. Tô tirando essas informações da ótima matéria da Monique Silva no 12 Esportes aqui. O primeiro gol do Nicão, Marcão, dica também, foi no Paranaense também. Contra quem que foi? Deve ter sido. Foi contra o Paraná. Não. Mais uma dica. Foi como é que é o Torneio da Morte. Torneio da Morte. Então foi contra um time horroroso. Eu nem lembro quem chegou. Eu também não lembrava. Prudentópolis. Não, foi contra o Nacional, dia 2 de maio de 2015. Então o primeiro gol do Nicão já foi nesse Torneio da Morte aí que a gente falou. Último gol, você lembra o último gol do Nicão? Pelo Atlético? Eu não sei se ele fez mais algum depois da Sul-Americana, a gente tende a lembrar desse, né? Putz, foi... Cara, vou chutar esse, da Sul-Americana. Foi esse mesmo. Foi esse mesmo, não foi mais nenhum gol. Não, pô, Atlético 1x0 contra o Red Bull. Acho que a gente jogou depois? A gente jogou algumas rodadas do Brasileiro e a final, exato. Daí quem fez o gol foi o Galo. Foi o Hulk. Boa, você foi bem até na coisa, era difícil. Agora vamos começar a ouvir a opinião da galera aí, do grupo. E aí, pesado, beleza? Juliano aqui. Então, velho, Nicão é foda, né, velho? Nicão acho que jogou demais, tal, e fez sua parte por aqui e merecia buscar novos ares. Eu acho que é uma dor boa pra todo mundo. Ele vai lá, ganha mais dinheiro, a gente pega e fica com saudade dele, não reclama e segue a vida. E quando a gente encontrar ele no jogo, a gente vai xingar pra caramba, como é de praxe, e daqui uns 2, 3 anos ele volta pra cá, ganhando metade do que ganhava e com o rabo entre as pernas. É assim que funciona o futebol no Atlético. Você acha que a torcida vai vaiar o Nicão? Acho pouco provável. Não Eu vai. acho que não. Eu acho que não. Mesmo, não foi feio o jeito que ele saiu. Não, eu acho que foi um jeito mais bonito da história do Atlético Paranaense. Então, eu acho que tem que aplaudir mesmo. Ele não vai comemorar gol também, ele é bem grato. Eu acho que... Sim, sinceramente. Eu não vejo como um jogador sair melhor do que o Nicão. Porque, cara, assim, além do fato dele ter feito gol do título um mês antes, ele se negou a assinar pré-contrato com qualquer clube antes de terminar o contrato, esperou o contrato acabar, teve a questão de coisa, mas daí é dinheiro, ele já estava falando muito tempo que queria sair. E assim, cara, o Nicão fala que quer sair do Atlético faz 6 anos, e os 6 anos ele fez gols importantes. Então, assim, eu acho que se tem um jeito do Nicão, de algum jogador sair de bem com a torcida... Acho que é esse, cara. Eu concordo. Acho que ele saiu do melhor jeito possível. E eu também concordo que ele pode ser um Pablo 2.0, pintar aí antes do fim do contrato. Porque eles fritam o jogador, toda sorte cara. Pra ele, mas que ele jogue mal. Exato. Vou torcer pro cara. Enfim, ele tá jogando no São Paulo. Agora ele virou adversário. Eu torço pra que ele não se machuque e tudo mais. Mas que ele seja vaiado, quero mais que seja vaiado pra vir mais barato de novo. Voltar o quanto antes. É isso que a gente tem que pensar. Boa, vamos ouvir o Vinícius. Salve Adé, salve Marcos, Vinícius aqui. Em relação hoje ao assunto é o Nicão, né? Então a minha opinião sobre ele, sobre a sua passagem e a sua saída do Atlético é a seguinte. Pra mim é um ídolo e vai continuar sendo. Porque eu acho que a frustração de boa parte da torcida com a forma que foi a saída do Nicão, muito mais está relacionada a uma expectativa criada pela torcida e pela mídia de algo que não existiu. O Nicão tá falando que quer ser do Atlético desde meados de 2019, cara. Desde a conquista da Suluga lá da Levain Cup. E mesmo assim o cara cumpriu todo o seu contrato, não forçou pra sair antes do contrato, não fez corpo mole, né? Que muita gente... Cada má partida do Nicão sempre tinha alguém que falava fazendo corpo mole porque tá no final de contrato. Em nenhum momento fez corpo mole. 2 meses atrás o cara tava fazendo um gol de voleio numa final de Sul-Americana e tava se discutindo pela cidade se o cara é ou não o maior jogador da história do Atlético. Que pra mim mas isso é relativo. Então eu acho que o cara cumpriu o script. Jogou por muito tempo, tem muitos jogos, conquistou títulos, foi importante, foi decisivo. Acabou o contrato, foi seguir novos caminhos. É óbvio que eu queria que ele fosse pra fora, não queria ver ele com outra camisa de outro clube brasileiro. Mas a vida que segue, cara. Depois que ele saiu do Atlético, ele pode ir pra onde ele quiser. Se ele não forçou uma saída, não meteu o clube na justiça, saiu da forma legal, acabou o contrato, não foi pro coxa, óbvio. Vida que segue, mano. Faz o que for melhor pra ele. Ele tem a família dele tem os interesses dele. Ele é ídolo nosso, não a família dele, então
Ó o recado aí, Lu. Entender isso, recado eles vão querer exatamente o que a torcida quer. E é óbvio que ele vai querer o que a família quer e não o que a torcida quer. Então, a vida que segue, tem que respeitar o cara. Pra mim, é um ídolo e, pra mim, o maior jogador que já jogou no Atlético Paranaense. É isso aí, cara. Ó, você viu? Eu falei sem ter ouvido o áudio dele antes, mas é isso aí, né? Tem alguma coisa aí pra falar? Não, primeiro ponto, a questão da ilusão de alguns torcedores de achar que... Certo, a gente fez coisas ali que eu nunca vi serem feitas no futebol. A gente ergueu ele antes de uma final no saguão do aeroporto. A torcida fez muito. Na festa do título da Sul-Americana, a cada 2 minutos rolava um fica-nicão. Os jogadores estavam fazendo isso também. Então existiu ali, obviamente, ele deve ter se emocionado, pensando, pô, eu fui realmente grande aqui. Isso pesa? Pesa. Pesou no momento dele encerrou o contrato, deixa eu escutar o que vocês têm pra me falar, o que vocês têm pra me propor, mas daí vem a outra questão que ele falou também da família, né? A família deve ter vindo e falado, cara, é muito mais dinheiro, é o dobro, mais, fora uma luva que vai ser, assim, muda a realidade, por mais que já não seja, tem que sempre falar, o cara já não tava ganhando mal, né, pros padrões brasileiros, já era um jogador de futebol, enfim, mas muda a realidade, é muito mais dinheiro. E isso pesa no futebol. Acho que no fim das contas a gente não precisa se magoar por causa disso. Óbvio que a gente queria ver ele jogando na Arábia lá. Jogando no Al-Batem. Torcendo pra ele ir pra Arábia. MLS, qualquer coisa. É legal. Daí eu compraria uma camiseta do Nicão na MLS. Imagina Orlando City, Nicão 11. É isso, ia ser jogando muito legal. O Pato. O Pato tá no City ainda? Tá. Vai renovar agora. E ele tem bola pra jogar lá, essa que é a questão. Muita? Só que, sei lá, eu acho que faltou ele ter um empresário melhor. Se a gente já viu o Doni jogar na seleção brasileira, a gente poderia ver o Nicão na MLS. Essa é a verdade. É verdade. Vamos ouvir o Lucas agora. Tem um áudio que eu não ouvi aqui, mas diz que é polêmico. Mas vou deixar por último. Antes vamos ouvir o Lucas. Fala, rapaziada. Quinto Ventista. Lucas Moleta falando aqui. Cara, eu acho que a minha opinião aí sobre o Nicão é meio que da opinião geral da torcida, né? O jeito que ele saiu assim, tipo, melou muito toda a história dele, né? Todos os 7 anos que ele teve aí de passagem pelo Atlético foi meio que manchado, assim. Não digo apagado porque é muito forte, mas manchou assim um pouco, né? Que nem a esposa dele falando que ele ir pro São Paulo é um livramento. Era livramento. Graças a Deus, como se fosse como se ele estivesse passando dificuldade aqui no Atlético. Imagina a mulher do Canezinho. Eu acho que ele sai meio manchadão, assim, fazendo uma comparação. Imagina a mulher do Carlos Eduardo. Eu acho que dá pra comparar bastante com a saída do Everton, assim, que ele era bastante ídolo, assim. Eu lembro que na época que ele jogava, assim, tinha torcedor que cogitava fazer uma estátua pra ele, que, meu Deus do céu. E quando ele saiu assim, foi apagando meio que a memória e ficou pra trás. Eu acho que com o Nicão vai ser a mesma coisa. Tipo, tudo bem, pra mim ele tem a sua parcela na história do Atlético, é um jogador importantíssimo. Mas agora, sim, pra mim ele não tá nem no top 5 de ídolo, assim. Ô, louco. Acredito, o Sentiu Alex ou não? Mineiro, o Cico Pira, o Bruno Guimarães, o Fernandinho, outros aí, mas, cara, o Nicão não tá nesse top 5. Pra mim ele tá na mesma prateleira, talvez um pouquinho acima só do Everton. Mas essa saída dele manchou bastante, assim, ó. Deu uma baixada no nível de idolatria dele. Valeu, abraço. Eu acho que ele ficou meio emocionado, né? Ele tá meio sentido, né? Porque, assim, cara, primeiro comparar com todo respeito, não, o Lucas é gente boa, ele vai entender o que eu tô falando. Primeiro que não dá pra comparar o Everton com o Nicão, porque o Everton tem um Paranaense de 2016, né? Assim. E a Olimpíada com o Brasil. Porque é os 2 títulos que ele tem pelo Atlético. Né? Exatamente. Ele então fez só isso. Segundo que assim, cara, eu vou discordar dele também quando ele cita o Alex Mineiro, cara. Porque assim, você falar que... eu já fiz essa pergunta no grupo lá. Vocês lembram como que o Alex Mineiro saiu do Atlético? Eu não lembro, mas eu tenho certeza que foi pior. Então,
Então, cara, tá ligado? Tipo, o cara jogar, depois ele foi, ó, tô vendo aqui, ele jogou no Atlético Mineiro no Brasil, ele jogou no Tigres, jogou no Japão, jogou no Grêmio, no Palmeiras. Então, tipo, ele ainda, depois de sair do Atlético, jogou em um monte de clube. E nunca mais falou do Atlético. Isso precisa ser falado do Alex Mineiro. Porque o Alex Mineiro, dificilmente você vê ele falando do Atlético, assim, porque só quando o pessoal vai lá e pergunta do Atlético pra ele, ele fala. Mas assim, eu já vi ele falando espontaneamente muito do Cruzeiro. Então, assim, eu acho que, com todo respeito à opinião do nosso amigo, né? Claro. Mas, assim, eu discordo porque eu acho que a hora que ele coloca o Alex Mineiro, ele meio que mostra que ele tá meio sentido com o Nicão. Porque Alex Mineiro, cara, fez muita coisa pelo Atlético também, lógico que a gente não pode tirar, mas o Nicão também fez. Então, essa parada de sair pro clube daqui, o que a mulher dele falou, também ele não tem muito... Todo mundo sabe que o Nicão não tinha muito... controle sobre o que a mulher dele falava, inclusive no próprio Instagram dele, né? Então, assim, discordo com respeito do nosso amigo Lucas. E detalhe, esse não é o áudio polêmico. Eu acho que se ele tivesse saído pra MLS, que a gente tava falando, a opinião seria diferente. Eu acho que essa que é a questão. Saiu pra um time daqui, daí a gente já fica um pouco puto, já vai ter que encontrar o cara, vai ter que jogar aqui, e daí lei do ex pra cá, e vai ter meme. Se ele fosse jogar na Arábia... O Marcos Guilherme fez gol na gente, mas a gente Nicão não vai fazer. É impressionante, a lei do ex é a única que funciona no país de verdade, então vai acabar fazendo... O Pablo acho que fez 2 gols no ano, né? Foi os 2 que ele fez na gente, eu não me lembro do outro gol que ele fez. Eu acho que eu não lembro se ele fez 2 gols no mesmo jogo esse ano, talvez no ano passado, talvez tenha sido o único jogo. Então é isso, a gente fica puto por causa disso, o cara vai jogar contra a gente de novo e a gente vai querer ganhar dele, e daí volta naquele negócio. Vai com Deus, ainda é meu ídolo, obrigado por tudo que você fez, mas tomara que você jogue mal todas as partidas daqui pra frente, é isso. Exatamente. Agora o áudio último, acho que é polêmico, tá? Eu não ouvi, mas vamos ouvir junto aí. Fala aí, Adé. Fala aí, Marcos. Tudo certo? Henrique aqui. Então, hoje o programa é sobre o Nicão, um jogador extremamente importante na nossa história, mas um jogador, ao mesmo tempo, totalmente super valorizado pela nossa torcida, por ter sido o pilar ofensivo que ficou presente nas 2 Sul e na Copa do Brasil. Como as outras peças foram saindo, sendo modificado, ele acabou recebendo esse endeusamento, que de minha parte é totalmente exagerado, porque se você for usar os números dele para analisar o futebol, é um jogador totalmente na média, nada espetacular, nada absurdo. Teve seus grandes momentos, principalmente nessa temporada que acabou, que infelizmente acabamos sendo estourado pelo Galo na Copa do Brasil, mas saímos com o título da Sul-Americana graças a um belíssimo gol do Nicão. Mas de resto, ele fez vários gols importantes, como o primeiro contra o Grêmio, como o gol contra os Old Boys lá na Argentina, num jogo que a gente estava sendo massacrado no primeiro título da Sula. Por mais que a gente tivesse ganhado 3-0 aqui na Arena, a gente estava muito mal no jogo lá em Rosário, muito, muito mal. Mas ele fez o gol que basicamente sacramentou a nossa classificação para a próxima fase. Teve seus bons momentos, mas a pergunta em si é sobre a saída dele, né? Eu expliquei o meu ponto de vista sobre a idolatria exagerada a ele. A saída dele é aquilo, né? É um jogador que foi em busca de dinheiro para fazer o pé de meia dele, como vários e vários jogadores, tanto do Atlético quanto de outros clubes nacionais, passam. Eu não vejo ele sendo um jogador importante no São Paulo, porque ele não vai tirar o Rigoni, eu não acho que ele vai jogar pela esquerda, e muito menos ser o 10 do time, porque as partidas que ele fazia de meia centralizada aqui no Atlético eram lamentáveis. Desejo boa sorte para ele quando não for nos enfrentarmos. Obrigado por tudo que participou, que esteve presente, pelas zoeiras
nosso querido rival falecido Coritiba. E é isso. O Nicão foi um jogador muito importante para a história, mas eu acredito que a idolatria nele está completamente exagerada e com o passar do tempo a torcida vai começar a ver o nível do futebol dele. Eu fico... Nossa, eu discordo de vários pontos. Tá, vou deixar você falar então, que eu falei do outro. Eu só tenho uma coisa pra falar, assim. Eu acho que, por exemplo, o fato do Pablo ser um jogador mediano e não jogar nada no São Paulo não diminui os gols e a importância dele em 2018, entendeu? Eu acho que o fato do nível futebolístico dele, foda-se, o Ziquita disse que era um bosta, jogava nada, com todo respeito, mas o Ziquita não era bom, mas isso não diminui o fato dele ter feito 4 gols em 10 minutos lá naquele ano. Então acho que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. A gente exagera, não sei. Realmente eu não colocaria, se eu fosse montar a prateleira de craques do futebol brasileiro, eu não colocaria o Nicão, craque de bola. Eu não acho que ele foi o melhor jogador tecnicamente da história do Atlético. Ele foi em relevância. E daí, beleza. Ele não é realmente um craque, assim, pá. Mas ele é um jogador a nível Brasil muito bom, muito bom. Ele citou o exemplo do não vai tirar o Rigoni. Eu acho que o Rigoni não engraxa a chuteira do Nicão. Eu acho que daí a gente tá endeusando muito alguns jogadores que têm cartaz só por estarem jogando nos grandes centros e serem mais falados. Eu acho que essa é a questão. O Nicão, ele é mais jogador, vai chegar no São Paulo jogando, mas porque esse São Paulo não tem tanta qualidade. É uma questão muito mais se ele não chegaria jogando no Flamengo, ele não chegaria jogando no Atlético Mineiro, no Palmeiras existe uma dúvida se ele chegaria jogando. Depende de quem ficar lá. Depende de quem foi contratado e tudo mais. Então, a gente... É diferente, por exemplo, de uma saída do Bruno Guimarães, e esse sim a gente via que ia entrar jogando em qualquer time do Brasil e era um momento de ir pra Europa mesmo, aquele sobrava tecnicamente. O Nicão sobra, mas não tanto, então aí eu já concordo mais, mas não sei se a gente subvaloriza o Nicão. Super valoriza o Nicão, falando que ele é mais jogador do que ele realmente é. Eu acho que ele é um jogador extremamente útil e por ser alguém que estava de graça no mercado, era uma excelente contratação para qualquer time. Até para os Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, para compor elenco e tudo mais. Mas não é realmente um craque de bola. Mas eu acho que ele chega no São Paulo com status de titular absoluto. E vai jogar ali pelo ladinho direito, segurando, fazendo o pivô que ele sempre fez. O jogo dele é esse. Não vai entregar muito mais que isso, mas eu acho que ele é bem útil pro São Paulo, principalmente pro São Paulo. Até porque eu posso ser polêmico aqui também, mas um dos caras que mais jogaram bola com a camiseta do Atlético se chama Dagoberto. E esse aí não tá nem longe, não tá nem perto de ser ídolo de alguém. Você conhece alguém que tem o Dagoberto como grande? Não, a gente odeia o Dagoberto no fim das contas, mas é aquela coisa, o cara jogou muito, sabe? Citei o Rômulo, cara, que é um cara que eu falei que foi um dos caras que eu melhor vi jogando do lateral direito no Atlético, jogou 3 jogos, também não vai ser, não necessariamente, de resto acho que é a opinião pessoal dele, assim, né, a questão de se grande ídolo e tal, isso é muito pessoal, assim, mas não foi tão rigoroso, assim. Eu senti mais rigor no Lucas Moleto do que no Ruppel. O Ruppel foi pro futebol. O Lucas, achei que ele tava meio brabo. Ficou triste. E só pra arrematar, antes de chegar no Atlético, olha os times que o Nicão passou. Ele passou pelo Atlético Mineiro, Vitória, Bahia, América, Ponte Preta, Linense e Ceará. Foram os times que ele passou antes de jogar no Atlético. Ou seja, o Atlético foi realmente o trampolim da carreira dele, vai ganhar o seu dinheiro agora. Eu acho que a gente, com o passar do tempo, podemos tirar ele um pouquinho do foco do debate ali de idolatria, mas sempre vai ser um cara que precisa ser respeitado por tudo que fez aí. E feridas à parte da torcida, emocionais principalmente, deixou sua história marcada e tomara que não jogue nada quando as vezes que vier aqui e das vezes que entrar em campo lá no São Paulo. Isso aí, galera. Então o Nicão, a partir desse momento, é o passado do Atlético, né? Isso. Muito obrigado por tudo. Acho que a gente vem falando sobre ele aí, a nossa opinião geral, assim, a gente já vem trazendo, porque
Da nossa parte, a gente já sabe que ele vai sair desde junho, então a gente já vem falando bastante sobre o Nicão. E é isso, que ele seja feliz na vida dele, que os filhos dele se fiquem bem em São Paulo lá, e enfim, vamos olhar pra frente. O Atlético agora em 2022 vai ser outro e vai depender de outros grandes jogadores, e que venham outros grandes jogadores para daqui 5, 6 anos a gente tá falando, o Nicão já ficou para trás de certos jogadores em título. É o que mais a gente quer, né? Porque quanto mais título a gente ganhar, melhor para todo mundo. Certo? Obrigado, Marcão. Valeu, Adé, a todo mundo que acompanhou esse nosso debate. Lembrando, esse programa vai ao ar na segunda, já a semana de aquecimento pro Campeonato Paranaense. Nossa, grande cobertura para Atlético e Paraná Clube. Vamos falar aí sobre o jogo na quinta-feira, na nossa live. Lembrando que a gente agora tá em live nas quintas. Beleza, galera? Fiquem com Deus, até quinta-feira e a nós. Um abraço.